Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Cari Canecas Araxá, troque os copos descartáveis por Cari Canecas, você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Alô pessoal, bom dia. 30 de setembro de 2023, 22º programa de Educação Ambiental nas ondas do rádio. Quase 2 anos, feliz demais. E cada dia, né, mais feliz com as pessoas que eu consigo trazer aqui para a gente bater um papo sobre algum tema interessante. E hoje eu estou aqui conhecidíssimo como Fusca, né? Mas Lucas Borges, o Lucas trabalha com peixes, com ictiofauna, e eu falei assim, eu vou trazer o Lucas para conversar com os ouvintes da Volt e com vocês que têm interesse, né, nos temas ambientais, nas questões ambientais e querem saber um pouquinho do que se trata cada item desse. Então, Lucas, bom dia, meu caro. Bom dia, Gerê. Prazer imenso. Eu vou começar falando o seguinte, ex-aluno, amigo de longa data, amigo da mãe, do pai, dos tios, de todo mundo, um cara que eu sempre gostei, nós sempre fomos muito amigos, né? Posso dizer isso? Posso? Claro, com certeza. Então, eu queria que o Lucas apresentasse para os ouvintes da Volt, né? Quem que é o Lucas? Conta pra gente um pouquinho disso, meu caro. Então, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Para mim, eu acho que é uma honra mesmo estar aqui com você, né? Você que fez parte da minha formação acadêmica e sempre muito admirado lá na faculdade, todo mundo sempre gostou muito de você, né? Então, como você disse, né, meu nome é Lucas Borges, né? Eu sou araxaense, nascido em 83, estou quase com 40 aí. Sou filho do Tomás Pedrosa de Rezende, da Josenice Lázara Borges de Rezende. Sou casado com a Fernanda Borges Severo, tenho 2 filhas, a Lavínia e a Helena, que estão me escutando aí. A Lavínia com 6 anos, a Helena com 1 ano e meio. Sou biólogo formado aqui no Uniaraxá, na 3ª turma do Uniaraxá, em 2005. Né? Depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização com avaliação de fauna e flora na Universidade Federal de Lavras. E posteriormente eu ingressei no mestrado de Ciências e Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável na Universidade Federal de São João del Rei. E após isso, continuei minhas atividades aí com fauna, flora, especialmente ictiofauna, né? Que é o estudo dos peixes. Você sabe o que eu vou te falar aqui? Tem gente ouvindo a gente e arrepiando, igual eu se não arrepiar, para mim não serve. Né? Tem muitos professores e colegas seus ouvindo a gente. A Dani está lá em Ribeirão Preto, ouvindo, me falou que ia ouvir o programa. O TG, né? Carlos Henrique. Então, é muito... Para a gente que é professor, quando a gente encontra, né, o ex-aluno, aquele ex-aluno, todos deram certo. Né? Porque quando a gente forma, quando a gente faz um curso superior, talvez a gente nem trabalha na área do curso, mas trabalha em outra coisa, mas a formação é fundamental. E você, logo que... Olha só, mestrado, especialização, mestrado, e entrou na área de fauna e flora, e principalmente da ictiofauna, e desenvolveu, e está trabalhando nisso. A gente Sim. Fica feliz demais. Nunca imaginei, Gerê, trabalhar com peixe, né? A pesca vem da minha raiz, com meu pai, pescando ali no tamanduá, às vezes no quebranzol, e quando criança, né? Vendo a diversidade de peixes que a gente pegava ali, mas realmente eu nunca imaginei que isso se tornaria minha profissão, né? Muito interessante. É interessantíssimo. Ainda bem que tornou e deu certo, claro. Né? Lucas, conta pra gente. Peraí, falou ictiofauna, falou peixe, mas o que é isso, né? Como é que é esse trabalho? Então, ictiofauna, né? Ictio é peixe, né? Seria a fauna de peixes.
a gente realiza atividades de inventários, né, que seria censo, né, descobrir o que tem ali em determinada região, rios, lagos, né, e a gente realiza também monitoramentos periódicos, que é para acompanhar essas populações, né, as comunidades de peixes, e também tem a parte do manejo, né, da fauna de peixes, né. A maior parte dos projetos possuem objetivo exploratório, que é o intuito mesmo de se conhecer, né, o que existe. Mas também tem essa parte do acompanhamento, né, os monitoramentos e o manejo. Com o manejo também, dentro do manejo, o salvamento, né? A gente faz muito resgate também de peixes aí em empreendimentos. O resgate tem uma área que tem um pequeno lago, por exemplo, e ele vai desaparecer, alguma coisa assim? Ou vai acontecer algo com ele, tira os peixes antes, é isso? Isso também, né? Se a gente for pensar numa obra que pode acontecer dentro de um rio, de uma hidrelétrica ou mesmo de uma ponte, talvez esse rio tenha que ser desviado por um determinado tempo, então ele vai ser aberto um canal paralelo, o rio vai ser desviado e naquele canal original vai restar poças, vai restar água e peixes, né? Então a gente faz esse tipo de resgate, a gente faz também resgates em usinas hidrelétricas, que, né, a gente tem uma grande quantidade de água passando dentro da estrutura de uma hidrelétrica, e toda manutenção que ocorre nessas partes interiores, né, é necessário fazer uma drenagem dessa água e sempre a gente encontra peixes, né, então a gente também faz a retirada, o salvamento e a soltura de volta para o rio, né, isso é uma das vertentes que a gente atua aí. Muito bacana, muito bacana. Quais são, olha, falar em peixe, peixe eu acho que é igual inseto. Desculpa se eu estiver falando besteira. São tantos. Muitos. Que você fala assim, fala o nome de 10 insetos. Talvez você saia um pouquinho do inseto, acha que é inseto, não é? Mas você fala o nome de 10, mas tem milhares, milhões. E peixe, quais são as principais espécies que você trabalha nesses projetos? Então, na região, né? Claro. O objetivo sempre é a comunidade de peixe como um todo, não só... Alguns projetos focam em algumas espécies, mas o foco principal é a comunidade como um todo, né? Então, assim, mas, no entanto, nesses projetos a gente sempre destacamos, nesses resultados, né, as espécies de maior importância ecológica, que são as espécies migradoras, né? As famosas espécies de piracema. Também aquelas espécies que apresentam algum grau de ameaça de extinção, né? As espécies endêmicas, que são aquelas espécies que ocorrem em determinadas bacias hidrográficas apenas, por exemplo, uma espécie que só ocorre no São Francisco ou outra que só ocorre no Rio Doce. Então, essas espécies endêmicas, elas são focos também. E as espécies bioindicadoras da qualidade ambiental, né? Quando a gente vai fazer um inventário, a gente sempre busca capturar essas espécies para mostrar, né, comprovadamente que aquele ambiente ainda é saudável. Se você não encontra essas espécies, é porque esse ambiente possivelmente já está sofrendo alguma alteração, né? Já tem algum impacto sobre esse corpo hídrico, né? Muito bacana. Então, é muito amplo, né? E muito bacana. Por isso, nós estamos aqui conversando isso, que eu li um pouco, né, sobre isso quando eu te chamei. Eu falei, vou dar uma lida, a gente fica... eu que trabalho na área ambiental, eu fico apaixonado com essas coisas. Outra coisa, né? Tem perguntas, Lucas, que para você vai falar assim, não, né? Mas para quem está ouvindo, claro, né? Fundamental. A gente tem que esclarecer, né? Como a intenção é essa. Justamente. Como que a ictiofauna contribui para a diversidade de um ecossistema aquático? Então, ela não é os únicos organismos, né, que estão numa comunidade aquática, né? Mas ela é de suma importância. Assim como todos os demais seres vivos ali que compõem esse meio, né? Ela compõe uma cadeia alimentar complexa, né, que engloba não somente o ecossistema aquático, mas também o terrestre, né? Quando a gente fala de cadeia alimentar, né, ecologia trófica, une todas as faunas, né, as terrestres, as aquáticas. Como exemplo, podemos observar os peixes, né, com diferentes hábitos alimentares, né? A gente tem as categorias tróficas, né? Dentre eles temos os peixes herbívoros, os detritívoros, insetívoros, né? Piscívoros, que são os que comem peixes, algívoros, que comem algas, tem os zooplantívoros, né? E os onívoros. Os onívoros são aqueles que exploram uma gama maior de alimentos, né? Eles comem
muitos alimentos diversos, né? Não tem uma preferência, né? No entanto, os peixes não somente são consumidores, mas também eles são alimentos, né? Eles fazem parte, né, da cadeia alimentar do homem, né? É um recurso pesqueiro ali muito importante. E eles servem de alimentos também para outros animais terrestres, como as aves, os mamíferos, os répteis, né? Vários seres vivos aí utilizam, né, os peixes como alimento. Então, assim, ele é muito importante mesmo, né? Faz parte de uma complexidade bem grande. Talvez quem está escutando, você fala assim, peixe que come inseto. Insetivo. Você fala, né? Não, presta atenção, né? Você vai falar assim, presta atenção, Lucas, como, né? Ele dá um salto lá fora da água e pega o inseto. A gente tem revoadas de insetos, os insetos não voam muito bem, né? Então, assim, muitos caem na água e os peixes aproveitam bastante daquilo ali, né? E a gente tem os insetos bentônicos, né? Os insetos que vivem dentro da água. Isso. Também, né? É bom porque talvez a pessoa pense que ele tem que ir lá. Não. Tá. Perfeito? Perfeito. Outra coisa, né? Quais são as técnicas que você utiliza para coletar dados sobre a ictiofauna no seu trabalho? Como é que funciona isso? Então, até antes de te responder isso, eu queria falar um pouco mais da biodiversidade, né, que você perguntou na pergunta anterior. A gente pensar que no planeta Terra, a gente se tratando de peixes, né, a gente tem aí mais de 32 mil espécies, né? O grupo da fauna mais rico, né, mais diverso que a gente tem. No Brasil já somam 3.500 espécies levantadas, né, só no país mesmo, né? Então, se a gente trazer isso um pouco mais para perto aqui de Araxá, da nossa região, né, a bacia do Rio Paraná, o Alto Rio Paraná, a gente tem registros aí de mais de 210 espécies. E se a gente trazer isso um pouco mais próximo da gente, a bacia do Rio Araguari, né, que nasce ali na região de São Roque de Minas, Tapira, já é um rio de cabeceira, né, próximo das nascentes. Ele tem um acumulado aí de riqueza de 41 espécies, pelo menos. E importante destacar que não são só essas. Tem muitas outras ainda que não foram descritas, né, que ainda não foram observadas tecnicamente, né, por um pesquisador que descreveu essa espécie, né? Então, isso é o que a gente tem registrado, mas ainda tem muito mais aí para ser estudado, né? No caso, catalogadas, né? Isso. São catalogadas, né, e registradas, né? Bacana. E aí, como que a gente descobre, né? A gente vai para o campo, né? Vai explorar algum ambiente e a gente trabalha pescando mesmo, né? A gente utiliza métodos convencionais de pesca, mais padronizados, né? Então a gente utiliza rede de pesca, tarrafa, peneira, linha com anzol, vara, só que de uma forma padronizada, porque a gente precisa ter um parâmetro de comparação ao longo do tempo e ao longo do espaço, né? A gente pegar um Rio Araguari aí, definir 5 pontos de amostragem, eu vou fazer o mesmo esforço de pesca nos 5 pontos. Vou utilizar a mesma metragem de rede, 100 metros de rede num ponto, 100 metros de rede no outro. Da mesma forma, tarrafada, vou dar 10 tarrafadas num ponto, vou dar 10 tarrafadas nos outros, de uma forma padronizada, para que depois eu possa fazer comparações. Qual que é o local com maior diversidade, com maior riqueza, ou maior abundância. Com esse mesmo esforço, aonde que eu registrei mais espécies, qual que é o local que tem mais riqueza de espécies, né, mais diverso. Então, assim, a forma é muito prazerosa porque é pescando, né? É isso. Eu vou falar uma coisa para você, prazerosa para quem gosta de pescar. Exato, tem que gostar de pegar, né? Peixe. Por isso que eu sou educador ambiental, que se eu fosse mexer com ictiofauna, eu morri de fome. Porque eu não tenho um pingo de paciência, nunca tive. Mas eu acho fantástico isso, porque quem é pescador, né? Você conversa com ele, ele sabe tanta informação. Ele tem tanta informação, você, por exemplo, que nunca pensou em mexer com ictiofauna, mas você pescava com seu pai até, então é uma coisa puxa a outra. Sem querer ser o que você é, né, a coisa vai... Olha, eu falo para vocês, quando a gente faz o programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, e a gente traz alguém aqui para conversar, é isso aí, os assuntos, né? São coisas assim, diferentes, e que acontecem no dia a dia, que acontecem
cotidianamente, numa atividade de licenciamento, de uma condicionante, ou até, no caso aqui, né, manejo de ictiofauna, de peixes. Vou falar dessa forma para ficar muito legal. Lucas, vamos lá. Aí, isso aqui, ó, acho que você já começou a falar, mas como é que você avalia a saúde e a população dos peixes em um ambiente específico? Você já começou aí informando muito bem, por exemplo, quando você vai fazer num rio Araguari, você escolheu 5 pontos, olha que importante isso, assim, o que você faz num ponto, você faz idêntico nos outros 4, porque aí você pode comparar. Sim. Porque se você joga a tarrafa uma vez num e 5 no outro... E depois eu falar que onde eu bati 5 vezes, que é mais rico, é mais abundante, né? É mentira. É mentira, porque no outro eu tentei menos, né? Isso. Então, mas e essa questão de saúde e população aí? Como é que você mede isso? Então, quando a gente fala população, né, a gente está se referindo a apenas uma espécie, né? População do dourado, né? Então, assim, o termo correto que a gente fala é comunidade, né? A comunidade de peixes, ela engloba várias populações, né? Que representam toda aquela diversidade do local, né? Ali existente. E a gente pode realizar vários tipos de avaliações, né? Desde mais simples, como avaliar a composição da comunidade, ou seja, quais espécies, né, estão naquele local, qual que é a proporção de indivíduos de cada espécie dentro dessa comunidade, né, se existem espécies dominantes ou não, se essas populações estão em equilíbrio. E a gente também pode realizar análise e cálculos mais complexos, né, estatísticos, né, definindo valores de abundância em número, né, de indivíduos, e também abundância em biomassa, que é a quantidade de carne mesmo que você pode pescar naquele local. A gente pode fazer cálculos, né, de índices de diversidade, índice de equitabilidade, que compara entre comparações de pontos, né, similaridade entre esses pontos. E isso, né, é interessante que com uma pescaria, né, com metodologia científica correta, a gente pode fazer uma gama de avaliações aí, né? Muito bacana, muito bacana. É uma série, né, de fatores que durante o seu trabalho você vai... você acabou de falar aí, é um trabalho científico. É um trabalho científico o tempo todo. Todas as informações você vai trazendo essas informações e depois você faz uma análise de tudo isso e você chega no resultado. Sim. A sua pergunta foi sobre a saúde, né? Então, mais especificadamente sobre a saúde, é possível a gente realizar a coleta, né, avaliação laboratorial do estado sanitário do bicho, né, ver quais são as condições histopatológicas, né, se eles têm algum patógeno ali. É possível fazer a análise dos níveis de contaminação, de pesticidas, de bioacumulação. Mercúrio. Né? A bioacumulação é uma coisa natural, né? Mas quando a gente mexe no meio ambiente, a gente traz esses minerais, aflora mais, né, junto com o meio aquoso ali dos rios e fica mais disponível, né? Então, tudo isso pode ser avaliado, né, nesses estudos. Bacana. Muito, eu gosto demais, assim, porque termina 1h30 de programa, a gente vai... Até que eu sou da área ambiental, mas não sou da área de ictiofauna, e o tanto que a gente aprende. Muito bacana. Eu vou juntar 2 em uma aqui. Qual que é a importância da conservação da ictiofauna e quais são os maiores desafios enfrentados para isso? Então, a conservação dos peixes desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, né? Eles contribuem também para a saúde das águas e da biodiversidade. Com ações que buscam a preservação, né, preservar a comunidade de peixes, a gente contribui diretamente também para preservar o meio ambiente aquático como um todo, né? A gente vê o rio de uma maneira global, né, generalista, assim, né? E o rio inclui várias outras espécies, como a gente já falou anteriormente, inclusive a flora que está nas suas margens, né? Então, quando temos
rio com uma comunidade de peixes conservada, este local também apresentará um maior equilíbrio da comunidade faunística como um todo, digo, conservando os demais grupos de animais. É importante ressaltar também a importância dos peixes como fonte de alimento, né, como a gente já mencionou anteriormente, porque realmente, para boa parte da população, principalmente ribeirinha, o recurso pesqueiro é fundamental, né, e de grande importância. E aí você perguntou também, né, dos desafios. Isso. O desafio maior é justamente conciliar, né? Conciliar o desenvolvimento econômico, né, com a proteção do ambiente natural. E isso é muito importante, né? No meu mestrado, o tema justamente foi esse, né? Para instigar ali nos alunos a desenvolver tecnologias e ferramentas que possam ser utilizadas com o objetivo de mitigar os impactos ambientais, né? De forma a permitir o desenvolvimento econômico. Eu acho que de maneira alguma a gente quer interromper, né, ou atrasar, proibir, mas sim desenvolver recursos, meios menos impactantes, né? Ou mesmo que anule os impactos, né, de forma que permita o desenvolvimento. Então, aí, dentre os principais motivos, né, da perda da biodiversidade, a gente pode destacar a modificação do ambiente, né, a destruição e a perda do habitat, né, para os peixes, né? O uso excessivo dos recursos naturais, a introdução de espécies invasoras. Então, assim, a introdução de espécie invasora hoje para peixe é um dos maiores desafios, né? A gente tem, é muito bonito, eu também tenho lá em casa, né? A gente gosta de ter aquário, ter peixes ali, né, mostrar para os nossos filhos, mas a gente sempre tem que lembrar que muitos desses peixes não são naturais da nossa região, né? Então, assim, a introdução de espécie é muito grave. Talvez a pessoa descarta e joga num córrego. É bem rotineiro isso, né? A gente vê a pessoa compra um peixinho ali, põe no aquário, só que o peixe, quanto mais ele come, ele vai crescendo, né? E aí uma hora o peixe não cabe no aquário, o cara vai, vamos soltar, chama o filho, vamos soltar nosso peixinho no rio, no lago. E isso é um erro muito grave, né? Infelizmente tem pessoas que não compreendem isso. O correto seria doar esse peixe para uma outra pessoa que cria, que tem um aquário maior, ou que tem um lago artificial no seu quintal, mas não soltar no ambiente, porque o resultado, né, as consequências aí de você soltar um peixe exótico, que não é nativo, ele pode devastar uma espécie nativa, extinguir uma espécie nativa, competir diretamente por alimentos, né? Então, assim, é desafiador, tem vários desafios, né? Eu lembro, Lucas, muitos anos atrás, pequenas tartarugas, cágados. É o tigre d'água, né? Que foi levado para a Europa, para a França, e teve problemas. Eu lembro de ter. Sim, levado para fora, né? O tigre d'água trouxeram para cá. Isso. Tem um furão que é americano lá nos Estados Unidos, o pessoal põe naquela gaiola que ele fica correndo dentro dela, é um círculo, uma roda. Sim. E trouxeram. Eu acho que não foi para frente, não, porque pararam de fazer isso. Eu vou entrar noutra conversa com você agora. Você falou aí, nós falamos de Unerachá, de especialização e mestrado. Como é que foi os primeiros contatos, assim, como é que aconteceu as primeiras coisas para levar o Lucas, fauna e flora ok, mas para ictiofauna, como é que foi o primeiro, tipo assim, onde que aconteceu, por que aconteceu, o que foi? Então, eu tive o privilégio de conhecer um professor, o Dr. Voney Vono. Ele é de Belo Horizonte, trabalhava no Centro de Transposição de Peixes da UFMG, que nessa época era uma demanda, né? A legislação exigia, né, que as novas usinas hidrelétricas tivessem sistemas de transposição de peixe, e esse laboratório foi montado na UFMG para fazer essas pesquisas, né, e propor esses mecanismos de transposição. E o Voney trabalhava aqui na usina de Garapava, ali na divisa Delta com São Paulo, né, Igarapava, e ele passou aqui em Araxá em busca de estagiários, né, de ajudante de campo mesmo, né, para pôr a mão na massa ali e ajudar ele. E eu e o outro colega nosso, o Paulo Guimarães, né, o Paulo Neto,
A gente teve o prazer de receber ele aqui e ele nos convidar para participar. E a gente foi sem pretensão nenhuma, né, para acompanhar uma atividade de campo aí de uma semana em Garapava, realizando essas pescas científicas, né, com redes mesmo, e também fazer uma amostragem do sistema de transposição de peixe, que a gente lá a gente fecha a água, né, e deixa a água secar parcialmente para a gente ver o que está lá dentro, né, e observar se as espécies migradoras realmente estão utilizando. E a partir daí, com essas experiências que a gente teve com o Voney, ele mesmo foi nos dando outras experiências e a gente foi começando a entrar no mercado, né, e hoje a gente está aí trabalhando, até hoje, né. Muito bacana. Aí, sabe por que eu falo isso? Eu lembrava, não sabia o nome dele, eu sabia desse professor da época, que você e o Paulo Neto trabalhou com ele, e eu falo isso muito para os alunos, para quem está estudando hoje, a importância, a gente tem que, de preferência, a gente tem que fazer estágio durante o curso o tempo todo. Nos dar oportunidades, né? Porque, sabe, eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Minha filha mora em Niterói e está formando em psicologia. E ela começou a fazer estágio 2 anos numa empresa de RH, para contratar pessoas. E ela forma em dezembro e ela foi contratada pela empresa 6 meses antes de formar. Tipo assim, ela não ia ter essa oportunidade se ela não tivesse feito 2 anos de estágio e mostrado que ela tinha capacidade de fazer isso. Sim. E aí você começa com o Voney, né? Voney Vono. Voney Vono. Ele é muito conhecido no ramo da sim, ictiofauna, sim. ele é referência aí. É o cara, eu sei. E aí eu vejo isso. E você hoje é uma referência na região aqui nesse trabalho. E começou com um professor que deu uma oportunidade. Eu fico emocionado. Eu acho importante aqui a gente sair um pouco do peixe também, mas você começou citando, né, a pós-graduação, mestrado. Achei que você ia perguntar onde que começou o interesse na pesquisa, né? E também. É importante destacar que antes de eu mexer com peixe, eu mexi com mamíferos, né, com o professor UTG, né, Carlos Henrique, e fiz uma monografia com lobo-guará, né, fiz pesquisa no centro educacional da CBMM, acompanhei os lobos de lá, e foi muito interessante. Mas quando eu fui para o lado profissional para trabalhar, trabalhar com mamíferos é um pouco mais difícil, né? As pesquisas são muito mais caras e não tem tanta demanda. E aí eu não conseguia. Quando eu comecei a trabalhar, inclusive, eu tinha uma separação, né? Eu trabalhava com mamíferos, meu sócio trabalhava com peixes. E aí a empresa foi aberta e só aparecia trabalho de peixes. Então acabou que eu fui forçado a migrar para peixes e virou o meu cargo-chefe hoje, né? Eu vou até falar para ele, TG, professor doutor Carlos Henrique de Freitas, está aí. Você teve uma participação fundamental na carreira do Lucas. Eu sabia disso. A Dani também. Sim, não só ele, né? Sim, não, estou falando o assim. José Carlos, a Sebastiana. José Carlos, a Sebastiana eu acho que é a principal, porque, né, no ensino fundamental mesmo, no ensino médio, eu já tive contato com ela ali na biologia geral, né? E foi quem abriu meu horizonte para a biologia, né? Se eu não fosse biólogo hoje, eu acho que eu seria veterinário, ou eu seria médico, seria uma área das biológicas com certeza. Com certeza, é isso. É a importância dessas pessoas, né? Na vida da gente. É muito bacana isso. Lucas, vamos cá, antes de a gente voltar para os técnicos aqui, aí foi para a pós, né? A pós era... De novo, repete qual foi a pós. Eu fiz uma primeira especialização em lavras, né, que era um pouco mais genérica, que era formas de estudar, né? O tema era avaliação de fauna e flora para estudos ambientais, né? Então eu fui lá aprender como fazer esses estudos, né, tecnicamente, mas de uma maneira mais geral. A gente estudou flora e todos os grupos da fauna. E posteriormente eu fiz o mestrado em São João del Rei. E lá eu desenvolvi procedimentos cirúrgicos em peixes. A gente vai falar mais para frente, né? Um dos métodos que a gente utiliza para estudar, pesquisar peixe é marcar o peixe com um radiotransmissor, para a gente poder depois seguir ele, né? Saber para onde ele foi, para onde que ele se desloca. Só que para isso tem que fazer uma cirurgia no peixe.
E eu tentei desenvolver, desenvolvi, né, um protocolo, um procedimento para implantar, né, transmissores de rádio em mandis, que é um peixe de couro, e em curimbas, que é um peixe de escama. Então eu peguei essas duas espécies distintas, diferentes, né, com peles diferentes, para saber qual que seria a melhor linha cirúrgica, qual que é a melhor agulha cirúrgica, né, tipos de ponta de agulha, tipos de linha, se é linha absorvível, se é linha de nylon, e para definir e escrever o procedimento para próximos pesquisadores utilizarem aquela linha, aquela agulha melhor, né, melhor no sentido que o peixe, após a cirurgia, que ele se cure e tenha a sua vida natural ali, mesmo com a cirurgia, que ele possa nos mostrar o resultado, né, desse rastreamento posterior, que ele esteja representando realmente a vida natural dele. Porque se eu fizer uma cirurgia num peixe e soltar o peixe com um ponto, uma sutura totalmente inflamada, o peixe talvez vai encostar no barranco ali, está sofrendo, está agredido, né, com uma inflamação, uma infecção, e ele não vai te mostrar o que realmente é a vida realidade dele, o comportamento real dele. Então, assim, esses protocolos cirúrgicos, desenvolver isso é importante para a gente ter certeza que essa tecnologia que vai ser investida de alto custo, botar um radiotransmissor no peixe, que o resultado vai ser fiel, né? Vai ser fidedigno ali ao comportamento dele. Eu vou falar igual, tô bobo. Né? Tanta informação e a sua formação profissional, que bacana, tudo a ver, né? Começa aqui, ali, aí tem uma oportunidade como professor e aí Ictiofauna faz parte. Sim. Olha só, por causa de vocês, o apoio de vocês, é possível a gente fazer um programa dessa qualidade. Viação Andrade, Breno, Carlos Emílio, Pedro e toda a equipe, muito obrigado. A Puken Energia Solar, o Marcos, a Kênia, o Vitor e a equipe da Puken, Santa Helena Mineração, né? O Ivan Biondi, o Ítalo e a Mayra, né? Que ficam lá na mineração, perto de Ibiá, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, com Tadeu e toda a equipe, né, do Danilo, a Rio Branco Empreendimentos, Fabinho, né? Obrigado, a Andressa e a Caricanecas Araxá, Fernandinho Faria, que apoia a gente com as canecas aqui nesse programa. E a partir de outubro agora, Dr. Manfredo e a Periódica vai fazer parte do nosso grupo aqui de apoio. Muito obrigado a vocês. E é isso, né? São essas informações com pessoas que têm algo para trazer para a gente interessante. E o Lucas hoje está aqui e eu estou muito feliz, tá? Lucas, peraí, e pesca, né? Como é que o impacto da pesca... Eu sei, olha, você falou desde o início, a gente trabalha isso justamente para a coisa acontecer de forma sustentável. Mas de que forma as atividades humanas, entre elas a pesca, pode afetar, né, determinar os impactos na ictiofauna? Você citou a pesca, né? Vamos começar por ela, né? Tá. Porque, assim, os impactos sobre os peixes são relativos e específicos a cada tipo de empreendimento, né? A cada tipo de atividade desenvolvida ali. A pesca, ela é culturalmente, né, historicamente praticada, né, principalmente para alimentação humana, e a gente pode acompanhar ela assim com esses monitoramentos periódicos que a gente pode realizar no ambiente, né, acompanhando a abundância dos peixes aí nos rios. E caso ocorra, né, venha acontecer uma sobrepesca, uma pesca predatória, muitos pescadores no mesmo trecho de rio, essa população vai ter um declínio, né? Então, com os monitoramentos ambientais que a gente realiza, a gente pode observar esse declínio e pode orientar, né, medidas de gestão dos recursos, fornecer informação para novas legislações para limitar, né, essa pesca, não deixar que ela se torne predatória, aumente cada vez mais, né? E de forma a orientar mesmo, né, a comunidade de pescadores e restringir um pouco para que dê chance para a comunidade ter um repovoamento, né, um recrutamento ali das espécies e voltar a ter uma abundância no rio, né. Mas assim, existem ferramentas para a determinação dos impactos, né, num estudo de impacto ambiental, no EIA-RIMA,
porque eu estudei com você, né, na sua disciplina da faculdade, nós temos aquelas matrizes de impacto. Então, se a gente pensa numa hidrelétrica, qual vai ser o impacto? Primeiro, o impacto maior de uma hidrelétrica em um rio é a alteração do ambiente, né? A gente tem um rio ali, um ambiente de corredeira, água corrente, e quando a barragem é implantada, o rio se torna lago. E essa alteração do habitat para algumas espécies é significativa, né? As espécies de piracema, por exemplo, não poderão continuar a subir um rio quando ele tem uma barragem. Então, existem matrizes de impacto que ela determina se esses impactos são positivos ou negativos, se são impactos reversíveis ou irreversíveis, qual que é a magnitude, se é baixa, média ou se é de alta magnitude. Então, a gente tem ferramentas que nos auxiliam para estar avaliando os impactos, né? E também para a gente poder propor quais serão as medidas, né? Medidas mitigatórias, que são as medidas que a gente vai diminuir, mitigar o impacto, ou medidas compensatórias para aqueles impactos que não têm a possibilidade de mitigar, que a gente não tem alternativa, que a gente sabe que o impacto vai acontecer. Então, tem as medidas compensatórias que podem ser propostas. No caso de peixe, a gente pode propor um pechamento, um programa de soltura, né, de alevinos para repovoar aquele ambiente que foi alterado no passado. Olha só, esse recado é para você. O Lucas foi um aluno brilhante, fez um ótimo TCC na CBMM. É um cara muito especial e dedicado. O Gerê é o cara, né? Isso aí exagerou, o TGzão. Fantástico, abraço para vocês. Professor, doutor Carlos Henrique de Freitas, conhecidíssimo TG, que está no Nerachá trabalhando até hoje, igual eu. Obrigado, TG. Obrigado mesmo. E com certeza tem muito de você aqui, né? Nessas atividades, nesses trabalhos aí. Você também tem o mérito aí. Muita gente saiu aí da faculdade, né? E reconhece aí você, TG, Gerê, José Carlos, Sebastiana, citei alguns nomes aqui. Maravilha, maravilha. Carlos Manuel da Botânica, né? Não é minha área, mas eu sempre Sim. lembro dele porque muito, muito legal. Foi né? muito legal. E o TG também, além do Nerachá, o novo colégio em Franca, que ele participa, e também assíduo no Colmeia, Coletivo de Meio Ambiente de Araxá. Ele está em todas. Né? Abração, TG, obrigado pelo retorno aqui da nossa conversa. Outra coisa, né? A gente escuta muito essa palavra, corredores ecológicos, né? Como é que é isso? Como é que é a importância desses corredores ecológicos na ictiofauna? Sim, então, o corredor... Só um minutinho. Você até falou o seguinte, olha, Geri, a vegetação no entorno também interfere. Lembra que você falou Sim. isso agora mesmo? Então, o corredor, eu acho que tem um pouco disso. Conta pra gente. Então, o corredor ecológico... Quando você me fez a pergunta, me levou a pensar da fauna terrestre, né? Uhum. Ele é mais praticado para a fauna terrestre. Isso. Mas quando a gente pensa num rio, né, nas APPs, o próprio rio já forma um corredor ecológico. Isso. Então, se a legislação for seguida, todo o rio, todo o corpo da água vai ser um corredor ecológico. Para a fauna terrestre, que vai poder se deslocar ali pelas APPs, né, que é a área de preservação permanente, né, que diferentes estados, diferentes regiões, ela pode alterar, pode ser de 15, 30 ou 50 ou até 100 metros em alguns reservatórios. Ou não ter, né? Ou a não ter, né? Em alguns casos, infelizmente, já está bem degradado, não tem. Mas é de muito importância, né? Muito mesmo. Então, eles auxiliam na manutenção, né, da qualidade do ambiente aquático. Pensando na preservação dos peixes, né, a abordagem deve ser um pouco diferente, pois os ambientes aquáticos estão restritos às bacias hidrográficas, né? Foi essa distinção que eu fiz, né, do corredor ecológico da fauna terrestre. Matas, florestas, né, elas podem conectar uma mata a outra mata. Então os rios estão ali e os peixes se beneficiam muito quando esses corredores são protegidos, né? As APPs são protegidas, porque o fornecimento de alimento, né, pelas árvores, as frutíferas nativas, né, os insetos que habitam as copas das árvores que caem nos rios, as raízes ali das árvores que permeiam a margem do rio, e tem muitos animais, muitos peixes que se alimentam também, né, de detritos de vegetais e dessas raízes. É muito importante, né? Eu acredito que
seria muito interessante a gente ter todas as APPs preservadas, né? Corredores ecológicos para os peixes e também para a fauna terrestre. Eu falo isso, sabe por quê? Onde falta a mata ciliar, tem o assoreamento, é maior a facilidade da chegada de detritos dentro do rio, e isso pode afetar a fauna, a ictiofauna, né? Quando eu li sobre isso, eu pensei dessa forma, mas é o que você falou, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Afeta diretamente, né? Se a gente pensar um rio com a margem desmatada, né, sem vegetação, só com capim, com certeza a população de peixe ali vai ser mais pobre também, né? A comunidade de peixe vai ter menos espécies ali, menos abundância, né? Tá. Lucas, nesse mundo tão tecnológico, eu estou impressionado. Outro dia eu conversando com uma pessoa e ela me disse assim, uma pessoa mais velha do que eu um pouco. Aí, se o Astolfo estiver ouvindo a gente, ele vai falar assim, mais velha que o Gerê, então tem 100 anos. E eu não vou falar o que eu gosto aqui, porque nós estamos ao vivo. Mas ele falou assim, Gerê, sabe por que a gente vive 80, 90 anos no máximo? Eu falei, porque ele falou assim, é por isso, a estrutura nossa é para isso, mas é porque a gente não dá conta da evolução, não. A gente vai ficar doido. Se a gente viver 200 anos, as mudanças vão ser tantas que você vai falar assim, gente, o que é isso? Igual o povo antigo falava, o mundo está acabando, é o fim do mundo. Né? E mudanças não só tecnológicas, mudanças de tudo. Né? Hoje é assustador. Eu não vou entrar em pontos aqui não, que eu com 64 anos, e eu sou a cabeça hiper aberta, eu fico assustado com as coisas que... Mas na área de ictiofauna, questão da tecnologia, como é que ela... O que você usa? Como é que trabalha? O que tem? Para a gente ter uma ideia. Se ela chegou tanto assim. Tem muitas ferramentas, né, que possibilitam pesquisas aí numa gama diversa, né? Hoje é possível a gente monitorar, né, as populações de peixes com rastreamento, né, utilizando esses marcadores que eu já citei, que eu avaliei no meu mestrado. Né? A gente marca indivíduos com transmissores. Esses transmissores podem funcionar com sinais de rádio, né? São os radiotransmissores, e também tem os transmissores acústicos, né? Que é por onda acústica. E também tem os sensores do tipo pitch tag, né? A gente vê muito pessoal de pet, né? Tem muito pet aí que o pessoal contrata para marcar seu animal com um chip, né? O pitch tag. E a gente utiliza isso também em peixes, para poder observar a presença ou a ausência dele, se o peixe passou naquele receptor, né? É claro que todos esses peixes marcados a gente tem que fazer uma instalação de receptores, né, ao longo do rio, para poder fazer o monitoramento. É uma tecnologia muito interessante. Outra tecnologia que vem crescendo muito são os marcadores genéticos, né? A gente coletar tecido, material biológico, sangue de peixe, para estar estudando e avaliando qual que é a genética daquele peixe, né? A variação genética, se aquele peixe que tem, por exemplo, na represa, se ele é da mesma família, e eu digo assim, se ele tem parentesco, se é da mesma ninhada, desova, dos peixes que estão abaixo da barragem, se você tem uma barreira geográfica, né, que separa populações de peixe, fazer avaliação genética desses peixes para saber se eles tiveram a mesma origem ou se eles se desenvolveram separadamente. Uma outra ferramenta que eu tive contato recentemente é o ROV. ROV é um Remotely Operated Vehicle. É um drone aquático, né? Então a gente está começando a utilizar esse drone, não é drone, né, o ROV, sim, mas ele é aquático, controle remoto, com câmera, com sonar adaptado, né, instalado nele. A gente consegue estar utilizando esse aparelho para estar fazendo um mergulho, né, e fazendo observação da ictiofauna. Tem muita ferramenta e o mais importante é a gente acompanhar isso, né, Gerê? Precisa, né? A gente tem que acompanhar, tem que procurar trazer isso para próximo, entender como é que funciona, ter acesso e começar a trazer para o nosso trabalho, porque senão a gente fica para trás mesmo, né? A evolução está muito rápida, né? Eu vejo isso aí. O mundo não vai acabar, não. Ele está mudando, e mudando muito. Isso. Né? Mas antigamente, quando a mudança era muito... Gente, é o fim do mundo, né?
Olha só, eu não consigo citar todos, mas eu vou citar alguns que estão assistindo a gente. O Germano Scarpellini, abraço, meu caro, obrigado. Fora do Araxá, eu vou lembrar de alguns que sempre comentam aqui no Facebook, a Stefane Sene e o Miguel Feres, meus amigos lá de Sorocaba, o Ricardo, meu amigo lá em Santos, o Marcelos, que mora na Bahia, abraço para vocês, a turma da CBMM, da área ambiental e outras áreas, o Lucas, que foi aluno também da engenharia ambiental no Araxá, Alessandro, o Aloysio, que eu trabalho com ele, o pessoal da Mosaic, o Flávio, o Astolfo, a Janaína do Astolfo, a turma do Truquim. Eu sei que tem alguns que estão no carro e me falam depois, estava te ouvir, etc. Todo esse pessoal, né? Os amigos em geral, familiares que eu mando, a gente manda pelo grupo de WhatsApp, né? Os primos, nós temos um grupo, uma reunião dos primos aqui, o Tofim, que é o Onofre, o pessoal do projeto São Benedito, que é a fazenda que meu tio Zé Leite deixou para os filhos, e está um projeto muito bacana e que eu estou fazendo parte. Eu quero participar mais, pois eu dei meu nome lá para estar trabalhando com eles. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse momento e dizendo da importância dessa conversa aqui com o Lucas. Então, ô Lucas, quais são as estratégias que você recomenda para a conservação da ictiofauna? Então, eu acho que, né, o combate à pesca predatória é interessante, né? A gente exigir aí dos órgãos, exigir não, mas, né, torcer para que eles consigam, né, fazer as devidas fiscalizações. E eu acho que, assim, a gente fica um pouco sem ter o que fazer, a gente trabalha para isso, mas ajudar, né, nos workshops que a gente tem com os órgãos ambientais para desenvolver políticas, né, de preservação mais efetivas, né, uma política que é a nível governamental, que ela já é conhecida, mas que eu não vejo muito na prática, né, a definição de bacias hidrográficas específicas para conservação da comunidade aquática, né, definir essas bacias, quais são as bacias que devem serem preservadas e quais as bacias que poderão sofrer a implantação de empreendimentos, né. Eu acho que é muito importante ter essa definição, né, quais são as áreas prioritárias para conservação e que essas áreas que foram definidas serem efetivamente respeitadas, né, não permitindo a implantação de empreendimentos nessas, né. Eu como exemplo que eu posso dar, a gente tem o Rio Quebranzol, a gente já tem a barragem de Nova Ponte implantada nele, mas acima da barragem de Nova Ponte a gente tem um trecho livre do Quebranzol que vai desde a sua cabeceira lá na região do Formoso, Ibiá, ali, Campos Altos, né? O rio nasce ali. Até chegar na barragem de Nova Ponte, ele é um rio livre. E esse rio ainda mantém, né, populações de peixes nativos significativos. A gente tem dourado lá, tem surubim. Então, por exemplo, esse é um rio que não deveria ter mais empreendimentos hidrelétricos implantados. A gente sabe que existem sim projetos de pequenas centrais hidrelétricas que tem empreendedores que pretendem implantar no Rio Quebranzol. Mas no ramo da ictiofauna, os pesquisadores, a gente sabe que se implantar mais uma barragem ali, esse rio pode ser que ele vai morrer no sentido de diversidade de peixes migradores, né? Então, políticas, né, que promovam a conservação desses grandes rios e focando empreendimentos só em rios que já são alterados, eu acho que seria não, né, de grande importância aí para proteção da ictiofauna. Olha só, Flávio Faria, da Mosaic Fertilizantes, ouvindo a gente, o Jair Araxá, né, o DJ Jair Araxá, o Rodrigo Feres, né, Rodrigo, bração, meu caro, Paulinho Noli e o Onofre, que eu falei, o Tofim, todos ouvindo a gente, muito obrigado. O Jairinho Fiuza está lá em Portugal, tá? Lá em Portugal, ouvindo a gente no link da Rádio Volt.
espetacular. A Cristiane Soares, minha sobrinha, bração, obrigado a todos vocês. E eu queria ver uma coisa, e tem uma pergunta aqui, ó, um pescador, né, eu acredito que seja, Carlos Silva. Ele falou assim, Gerê, pergunta para o Lucas aí, além daquelas coisas normais, não deixar nada na beirada do rio, depois que termina a pescaria, não jogar lixo dentro dos rios, o que mais que ele fala para mim assim, o que eu devo fazer quando eu vou pescar? Para não ter, para me falar assim, eu fui e saí de lá como eu estava quando eu cheguei. Olha, eu não sei qual tipo de pesca que ele pratica, né? Mas a pesca e solte eu acho que é a principal, né? Se a gente pega principalmente essas espécies migradoras aí que estão em risco, né? Se a gente pega um dourado, eu acho que tudo bem você levar um para casa, né? Se tiver acima da medida, tiver dentro da legislação que você possa levar e esteja dentro da cota, tudo bem, mas soltar, né? Principalmente os pequenos e também os muito grandes, né? Peixe muito grande não é interessante comer, né? Peixe muito grande, ele tem uma história de vida muito grande, ele tem muita gordura. Gordura de peixe não é saborosa, né? Não é tão boa. Então, assim, quando a gente pega um peixe muito grande, é muito importante soltar ele, assim como é importante soltar os pequenos. Porque você imagina a quantidade de ovo, né, que uma matriz de grande porte pode desovar, né? Em alguns países aí a legislação da Piracema é diferente, né? Eles protegem os pequenos e os grandes. No Brasil ainda acredito que vai ser adaptado, mas o Brasil, a legislação da pesca, ela protege só os pequenos, né? Acima do tamanho tal você pode pegar. Mas o correto deveria ser a gente poder pegar, levar para casa só os médios. A gente deveria soltar os pequenos e os grandes. Mas assim, ele já citou aí, né? Muito importante não deixar lixo, né? O lixo, a gente tem hoje em dia aí contaminação pelos plásticos, né? Microplástico. Infelizmente, hoje a gente, quando avalia a nossa dieta aí, hoje em dia a gente já está ingerindo, né? Microplástico, sem saber. Então, o que eu mais vejo na beira de rio mesmo, em ponto de pesca, é lixo, né? Muito lixo mesmo. E conscientizar os amigos pescadores, né? Contra a pesca predatória, em relação a esses tamanhos de peixes, né? Não levar tudo, levar só o que você come, não precisa levar peixe para dar para a família inteira, não, né? Acho que é mais importante estimular o amigo aí pescar o dele. Oi, vamos lá, chama o tio, chama o primo, do que você pegar 30 quilos de peixe e sair doando, né? Bacana, bacana. Ó, Carlos, resposta fantástica do Lucas. Lucas, agora eu tinha uma pergunta aqui que eu nem tinha. Quando eu faço o roteiro, eu nem estava lembrando desse momento. Cara, esse calor que está fazendo, que fez essa semana, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas, muitas vezes fala assim, não, isso é bobagem, isso é normal, isso é... Como que isso afeta, né, na ictiofauna? Afeta sim, né? A gente está tendo essas alterações e consequentemente tem as alterações dos ciclos, né, sazonais, as estações de seca e chuva. Hoje a gente vê secas severas, né, secas prolongadas e alguns anos períodos chuvosos muito curtos, né? E para peixe isso é significativo, porque a maior parte dos peixes e os peixes de maior porte, eles se reproduzem no período de chuva. Então, quando a gente tem uma estiagem, um período chuvoso muito curto, o período de reprodução dessas espécies também vai ser curto. Então, algumas espécies talvez nem completem o seu ciclo reprodutivo naquele ano, porque a gente teve uma estação chuvosa muito curta, com pouca chuva, né? Então, tem muito peixe que está esperando o rio sujar, ficar turvo, o rio transbordar, encher, para ele poder migrar, né, subir o rio e chegar nos seus locais de desova na cabeceira. Então, com a mudança climática, se a gente tem essas estiagens prolongadas, com certeza a ictiofauna é prejudicada no ciclo reprodutivo, né? Elas podem reproduzir menos. E a gente vê isso, como isso é uma regra, que em anos que chove muito, né? Nos últimos 2, 3 anos aí a gente foi beneficiado com muitas chuvas, né? E na região ali de Três Marias a gente observa que nesses anos que choveu muito, que o rio ficou com a calha cheia, né? Ele transbordou, encheu as lagoas marginais por um longo período,
No ano seguinte, a quantidade de juvenil, de alevino, de peixe pequeno que aparece é muito mesmo, assim, é proporcional. Anos que chovem muito, a reprodução de peixe vai ser maior, com certeza. Olha, Paulinho Noli, grande Paulinho Noli, dando parabéns pelo programa. Eu que agradeço, Paulinho. Você é um ouvinte especial. E pergunta para o Lucas quais são os principais peixes bioindicadores de nossa região. E tem mais uma pergunta depois. E como que está a saúde dos rios e córregos da região? Se você tem essa informação. Então, os indicadores, né, os peixes bioindicadores que a gente tem aqui, a gente está numa região de cabeceira, né? Araxá, né, bacia do Alto Paranaíba. São os peixes de pequeno porte, de riachos, né? A gente tem as cambevas, estou tentando lembrar os nomes comuns aqui, né? As mocinhas, né? São os apareódons, né? Os nomes científicos, tricomípteros. São esses peixes de riacho de pequeno porte mesmo, que eles exigem, né, uma água de qualidade. Quando você tem uma alteração ali, que seja por pecuária, né? Ou que seja uma fazenda, ou que seja assoreamento, né, o carregamento de sedimento para dentro da calha desses riachos, esses peixes costumam desaparecer, dando lugar para outras espécies mais comuns, corriqueiras, que aí num riacho alterado, normalmente você vai encontrar só lambari, um bagre comum. Então, assim, essas espécies mais reofílicas, né, essas espécies que dependem do ambiente natural, de corredeira, né, reofílicas são aquelas espécies que gostam da água corrente, e de pequeno porte, são as que a gente mais utiliza como bioindicadoras. Né? São os pequenos cascudos, as mocinhas, as cambevas. É isso aí, Paulinho. Né? Tem alguns cascudos, são muito pequenos, que a população não costuma muito conhecer, mas quando a gente vai investigar e fazer uma pesca exploratória, né, com peneira, e que a gente fica insistindo ali num pequeno ribeirão, a gente consegue pegar uma gama delas, né, uma diversidade delas, se tiver conservado, né, o ambiente. Agora, sobre a qualidade aqui dos rios da região, é complicado falar um pouco disso, né? A gente vive numa região que, basicamente, o desenvolvimento econômico aqui é sobre mineração, né? Então, a gente tem mineradoras no entorno da cidade, né? Na Tapira, Araxá, e, consequentemente, isso gera impactos. Então, assim, eu não posso falar que os nossos ribeirões são iguais aos ribeirões que tem na Serra da Canastra, né? Num ambiente totalmente natural. Mas, ainda assim, a riqueza de espécies aqui na nossa região é muito grande, né? Os nossos ribeirões são muito piscosos, né? Se você for no Tamanduá, no Rio Capivara, tem muito peixe. Represa de Nova Ponte tem muito peixe, né? Então, e a gente ainda assim encontra espécies de peixes importantes, né? Os peixes migradores, piapara, dourado, a gente ainda encontra, né, esses peixes aqui na nossa região. Isso aí. 22º Programa de Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, hoje com Lucas Borges. Obrigado, muito obrigado, Viação Andrade, PUC em Energia Solar, Santa Helena Mineração, Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, Rio Branco Empreendimentos e Caricanecas Araxá. E a partir de outubro agora, a periódica do doutor Manfredo vai fazer parte com a gente aqui do apoio cultural deste programa. Muito obrigado a vocês e vocês que estão ouvindo, mandando perguntas e mensagens aqui pra gente. Muito feliz com o dia de hoje de estar com esse cara aqui, tá? Com esse Fusca aqui, que eu fico Obrigado, feliz. Gerê. Não, eu fico feliz demais, porque a gente encontra tanto, mas a gente não conversa sobre o que você está fazendo, não, o que você estudou, né? Quantas pós você fez, e agora a gente vê o tanto que o Lucas avançou na área dele e por que ele está com o sucesso que ele tem, merecidíssimo. E educação ambiental? Aqui, ó, peraí, você vai fazer um projeto de ictiofauna. Alguma vez, você já fez algum projeto que envolve a comunidade de alguma maneira? Ou melhor, existem projetos que fazem isso, né? Sim. Então,
Eu acho que o principal é basicamente isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? É trazer informação técnica para o conhecimento popular, né? Transformar o conhecimento técnico em popular, né? E eu vejo muitas empresas fazendo isso também, né? Eu tenho a oportunidade de, às vezes, ministrar palestras, né? Falando sobre a comunidade de peixes, né? Das regiões que a gente vai apresentar as palestras e mostrando para as pessoas o que são espécies nativas, o que são espécies migradores, o que são espécies não nativas ou exóticas, né? Os prejuízos que elas causam. E mais na prática também seria convidar, né, a população a participar desses momentos de soltura de peixes, né, trazer a escola, né, as crianças, que eu acho que é o foco principal, né, para a gente ter alterações aí comportamentais no futuro e a gente educar e conscientizar as crianças. Então, tem sim, né, eu acho que... E o seu programa é um exemplo disso, né? Eu nunca tive essa oportunidade, por exemplo, em Araxá, de estar falando sobre o tema, né, para tantas pessoas, né? Obrigado. A ideia é essa, né? As ondas do rádio levar a informação para a comunidade. Chamar minha atenção aqui, me puxaram a orelha. O Rodrigo, meu filho, falou: pai, estou assistindo, viu? Então, Rodrigo, e está adorando, viu, Lucas? Mandou um abraço para você. E olha só, o Reinaldinho, ele é de Uberaba e mora em São Paulo. É amigo meu quando eu estudava em Uberaba, em 83, e a família dele, os parentes dele são de Araxá. Está assistindo, ouvindo a gente, assistindo e ouvindo, hein? Ele falou que está no Facebook e também na Rádio Volt, no www.radiovolt.com.br. É muito bacana, né? Muito gostoso isso, cara. As pessoas, colegas, amigos, conhecidos que estão quilômetros daqui, não é? Chega a arrepiar, né? Chega a arrepiar, claro que chega. Pesquisas na área de ictiofauna, o que tem em andamento que você pode contar para a gente um pouquinho? Então, a maior parte das pesquisas realmente é o caráter exploratório, né? De investigação e descobrir o que tem ali, né? Quais os peixes têm em determinadas bacias, né? E como eu disse anteriormente, muitas espécies ainda não foram descritas, né? É crescente a quantidade de espécie publicada e descrita anualmente. É crescente isso, né? Tem dando sequência nessa parte dos marcadores, né, da gente marcar peixe, soltar peixe para rastreá-los, né, o conhecimento, o entendimento do comportamento desses peixes, né, qual que é o ciclo reprodutivo dessas espécies, quando elas reproduzem, para onde que elas vão reproduzir. Tem um professor nosso, né, o Paulo Pompeu, da Federal de Lavra, ele desenvolve esse tipo de pesquisa e atualmente eu presenciei uma apresentação dele mostrando a migração das curimbas no Rio São Francisco. Então ele marca curimba ali em Pompéu, né, acima da represa de Nova Ponte, de Três Marias, me desculpem, Três Marias, Rio São Francisco. Ele marca os peixes ali, solta ali nas proximidades ali de Três Marias e Pompéu, e ele registrou peixes que migraram até na cabeceira do Samburá. Não, então são peixes que se deslocaram 300 quilômetros para desovar. E o mais intrigante, o mais interessante ainda, é que ele fez isso ao longo de 1, 2, 3 anos, e o mesmo peixe, a mesma curimba, que está com o mesmo marcador, que a gente consegue identificar qual é o peixe, né? Cada marcador tem um sinal, um código diferente. Ele conseguiu verificar que a mesma curimba, ela saiu para migrar, ela saiu da região baixa para ir para o Samburá na mesma data, Gerê. Tipo assim, 11 de novembro de 2021, ela iniciou sua reprodução. Iniciou sua migração para reproduzir. No ano seguinte, no mesmo dia 11 de novembro, ela iniciou sua migração para subir o rio. Então, assim, esses estudos mostram... É surreal mesmo, assim, até para mim que sou da área, chega a arrepiar, né, Gerê? Porque... como que você imaginaria que um peixe teria um padrão de migração tão exato, né? Uhum. No mesmo dia de cada ano, no mesmo calendário, esse bicho iniciar uma migração para ir reproduzir no mesmo local. Nossa, muito e assim ele desova lá, e na mesma data também de 2 anos seguidos, ele voltou. Ele desceu, ele desovou lá em cima e depois ele volta, né, para fazer sua migração
alimentar, né, voltar até nas partes baixas aí da bacia, né. Então, assim, esse estudo de rotas migratórias de peixe, dos peixes de Piracema, é um tema que está sendo amplamente estudado, né. A mitigação dos impactos gerados por grandes barragens e pela operação das usinas hidrelétricas é um tema muito importante que vem sendo muito estudado também, né? Entender como que ocorre a interação dos peixes com a operação de uma usina, como que esses peixes são impactados e por que eles são, e o que a usina pode fazer diferente, procedimentos operativos da usina para não prejudicar esses peixes, né? Para não matar peixe, diminuir os impactos, né? E também um grande desafio é a reprodução, né, desses peixes, principalmente os que estão ameaçados de extinção, né? Você entender qual que é a fisiologia do peixe, entender como funciona a reprodução dele, para a gente conseguir reproduzir isso em cativeiro de forma a garantir a perpetuação dessa espécie, que está em declínio no ambiente natural, né? Então essas vertentes hoje elas são muito exploradas, assim, né, como pesquisa. Olha, eu vou te contar que o Danilo de Souza tem um projeto X30, e eu estou fazendo parte do projeto X30. E tem um projeto lá de criação de peixes. E ele me falou assim, você traz o Lucas aqui. Então, nós precisamos ir lá, viu? Vai ser um prazer participar. Marcar um dia à tarde para você ir lá bater um papo com ele. Sabe quem que está? Olha, as informações são especiais, então as pessoas que escutam são especiais também, né? Porque Jadir Borges assistindo a gente. É o Piorra. O Negão, né? Jadir, bração, meu caro. E a Márcia Neves e a Isolda Nolli. Nossa, muito feliz com a presença de vocês, a participação de vocês e de estar ouvindo a gente nessas informações aqui sobre ictiofauna. E eu muito feliz, eu repito isso toda hora, de estar podendo fazer essa entrevista aqui com o Lucas Borges. Eu quero saber agora, Lucas, dos seus sucessos em projetos de conservação de ictiofauna. Conta para... Olha, o procedimento que você fez no mestrado, pelo amor de Deus, né? Como é que chama? Você falou a palavra, procedimento. É o implante cirúrgico de transmissores, né, para monitoramento. Espetacular. Os itens que você comentou, Gerê, como é que eu vou pôr eu tenho que fazer esse procedimento? A cirurgia, né, o implante. E o peixe tem que sair de lá perfeito. Sadio, né? Para me acompanhar a vida natural dele. Exato. Isso. Então, outros projetos assim seu que você fala assim, não, esse foi demais. Então, eu acho que hoje em dia eu estou no... O que eu estou vivendo hoje é o que eu me sinto mais prazeroso, assim, mais... que eu estou mais satisfeito, né? Eu tenho o privilégio de participar hoje como biólogo do programa Peixe Vivo, que é conduzido pela CEMIG, né? E nesse projeto eu participo de diversas ações efetivas dentro da companhia, né? Eles buscam a mitigação dos impactos na geração de energia elétrica, que eu acabei de citar, né? E esse projeto é um projeto pioneiro, né, de referência nacional no setor hidrelétrico, e eles já desenvolveram várias ferramentas, né, e tecnologias para mitigação, né, para diminuição, né, dos impactos da operação das usinas sobre os peixes, né. Já foram publicados diversos livros, né, e trabalhos científicos, dos quais alguns eu participei diretamente, e hoje essas publicações já são referência a nível nacional e internacional. Várias companhias de energia de outros estados buscam, né, esses conhecimentos para implantar também nas suas usinas. E assim, hoje eu vejo como o meu maior assim, sucesso, né, como você diz, é eu poder participar de um programa tão bonito, assim, com resultados tão expressivos como o programa Peixe Vivo da CEMIG. Bacana. Eu sou biólogo de campo, né? E eu participo das pesquisas, né, para desenvolver novas tecnologias, e como biólogo de campo eu executo, né, eu implanto essas ferramentas, esses procedimentos já em campo, né, nas usinas que são operadas pela CEMIG. Bacana, ótimo. Mas nós estamos, bem dizendo, nos finalmente, né? Já são 20. Mas já? 20, você vê como é que é. São 20 para meio-dia e a gente começa... Estava preocupado de a gente ter pouco assunto para falar em 1h30, então você já falou que já está acabando. E eu falo isso, toda vez que começa o programa, eu fico
Agora eu não estou mais não. Eu ficava tenso, falava assim, será que esse roteiro aqui vai ser suficiente? E se faltar? Né? E nunca aconteceu. Pelo contrário, a gente tem que agradecer antes e fica algumas coisas para trás. Ô Lucas, as regulamentações governamentais, legislação e etc., como é que elas afetam o seu trabalho com a ictiofauna? Digo o seguinte, né? Eu vou trabalhar com manejo de ictiofauna. O que eu preciso? Então, elas... Dentro da lei, né? Na verdade, elas nos orientam, né? A minha atividade, ela é orientada pelas instruções normativas, pelas deliberações que regem as pesquisas com fauna e flora, e a gente tem que seguir. Todos esses trabalhos que eu citei para você, essas metodologias de coleta, né, padronizadas, a pesquisa científica, isso tudo já vem descrito nas instruções, né? Qual é o mínimo, quais são os estudos mínimos, os resultados mínimos que a gente tem que explorar no estudo e que a gente deve apresentar para o empreendimento e consequentemente, o empreendimento vai apresentar isso para os órgãos, né? Para poder obter as autorizações ambientais de cada setor, né? Então, assim, para que eu possa começar qualquer pesquisa, qualquer pesca, né, eu preciso escrever um projeto, né? Eu tenho que ter um projeto bem detalhado, justificando os objetivos, né, e respaldando as partes interessadas, né. Esse projeto ele é avaliado pelo órgão, ele é registrado lá, arquivado, documentado, e posteriormente à execução do campo, né, a conclusão da pesquisa, eu preciso entregar um relatório também, né, demonstrando tudo o que foi coletado, o que foi analisado, o que foi descoberto, né. E se for no caso de um licenciamento ambiental de um empreendimento, também eu defini, né, quais são os possíveis impactos, né, que a comunidade de peixe vai sofrer com a implantação daquele projeto. E com base nesse relatório que eu vou redigir, o órgão ambiental vai poder conceder ou não, né, a autorização de operação ou de implantação de uma empresa, e definindo também quais serão as medidas compensatórias e mitigatórias, né, que essa empresa vai ter que executar para poder ter aquela licença de operação, né, do seu empreendimento. Então, assim, eles não afetam positivamente, né, porque sim. Eu preciso, né, ter essa regulamentação para poder trabalhar, né, e entregar aquilo que é realmente necessário. Talvez se não tivessem essas regulamentações, talvez eu nem estaria trabalhando com isso, né? Então, assim, para mim é extremamente importante e interessante que elas são sempre revistas, né? A gente tem que estar acompanhando, né, as deliberações aí, porque sempre sai alguma coisa nova, alguma exigência nova. Uma coisa que está mudando muito nessa parte de ictiofauna é que a comunidade, né, as associações protetoras dos animais, eles estão começando a preocupar também com os peixes, assim. Então, hoje, para mim pescar um peixe, para escrever o projeto, se eu vou sacrificar o peixe, eu já tenho que prever qual que é o método de sacrifício que eu vou fazer no peixe, de forma que o peixe sofra menos. Então, hoje eu utilizo anestésicos, né, para estar sacrificando um peixe que eu vou abrir. Então é muito interessante. Isso tudo vem dentro da regulamentação. Isso está orientado nela, né, nas regulamentações. Olha, eu não posso terminar esse programa hoje sem agradecer do fundo do coração uma pessoa que me deu um apoio essa semana danada para a gente organizar aqui a transmissão desse programa, né? E vai dar certo. Tio William Torres. William Marcos Torres. Esse aí, você conhece o cara? Conheço. Cerveja artesanal, lá do Alqueire, é o menino que faz. Então, tio William, ó, fantástico, viu? Muito obrigado. Você foi tudo, foi fantástico essa semana. E outra, olha o tanto que é bacana o ouvinte, né? Tirou foto de dentro do carro, 87,9 na tela, viu, Diego? Vitor da PUC, ouvindo a gente, o programa tá show, escreveu aqui, e o Vitor, né, trabalha com energia solar e é um parceiraço nosso aqui, e a educação ambiental, desde o dia que eu comecei, a educação ambiental exige através de parcerias.
Primeiro programa. Primeira entrevista desse programa foi gravada lá no Irachá e foi com o Vitor Costa, que falou sobre energia solar e deu o show, tá? Cara, eu não tenho palavras para agradecer o tanto que vocês são importantes. Tio Willy, obrigado por essa semana, cara. Você se disponibilizou, vim aqui na rádio 9 da noite, a gente olhou e deu certo, cara, e deu certo. Muito obrigado vocês. E é isso, né? Uma coisa, amizade e os amigos que a gente faz na vida, as conexões, é a coisa mais importante que tem. Pessoal do Truquinho, viu? Abraço para eles, faz favor. Um abraço aí para a turma do Truquinho, né? Os meus amigos aí de sempre. Isso, o povo, gente boa demais. Lucas, agora uma coisa é o seguinte, né? Sempre que a gente vai falar de alguma área, a gente fica pensando assim, eu estou trabalhando com educação ambiental, prestando serviço na VAS Consultoria, numa felicidade danada, né? Trabalho com a Cíntia Borges, com o Cláudio Castro, o Cláudio fica em Belo Horizonte, a Cíntia mora em Araxá, a Luciana lá em Brasília, a Catarina lá em Brasília, e essas pessoas hoje fazem parte do meu trabalho, da minha vida, de uma forma que eu não sei como agradecer. Eu não vou nem começar a falar muito, que falta palavras, porque eu estou fazendo o que eu gosto, e eu faço com pessoas que, nossa, eu me sinto valorizado, muito valorizado. E você me conhece, eu faço com a alma, eu faço para arrebentar. Se ficar mal feito, eu doeço. A boca amarga, e eu falo, meu Deus, né? Então, é muito bom a gente estar produtivo, né? Eu trabalhei 30 anos na Mosaic não, Arafert, tudo, e hoje eu presto serviço lá na CBMM com a VAS Consultoria, mas numa felicidade que não tem tamanho. Eu não tenho dia, tá? Se eu chegar lá em casa agora e tiver alguma coisa para fazer, eu faço. Eu não tenho essa coisa, e nem hora. Aquele calorão eu vou fazer à noite, e fica até 8 horas, não tem problema. Eu sou assim também. Então, na sua área, né, quais são os objetivos, vamos falar esperança, não sei se precisa disso, para o futuro da conservação da ictiofauna e desses projetos ambientais? O que você, tipo assim, você está tão por dentro disso, o que você acha que precisa, ou que vai acontecer e que deveria acontecer? Se tem isso, tá? Eu mencionei isso aqui mais cedo, isso. Mas eu acho que, pensando em peixe nativo, né, das bacias que a gente tem, o principal realmente definir algumas bacias, alguns rios que ainda estão conservados, para que esses virem unidades de conservação. Não que vai ser proibido pescar, navegar, fazer tudo. Eu digo no sentido de evitar a implantação de grandes empreendimentos, principalmente grandes barragens, né? Infelizmente, o maior inimigo do peixe de Piracema, o maior inimigo do peixe migrador são as barragens. Né? Então, como eu citei a Corimba, que migra 300 quilômetros, né? A gente pode pensar aí o Surubim, a Piraíba, esses grandes bagres, todos eles precisam dessas migrações por longas distâncias. Então, quando a gente vê um rio que tem várias barragens, esses peixes eles somem, eles estão fadados mesmo à extinção, né? Então, como esperança, assim, eu gostaria de ver, né, a criação de grandes unidades de conservação englobando grandes bacias. Né? Por exemplo, eu citei a bacia do Quebranzol, eu acho que é um rio muito importante da nossa região e que, de fato, não deveria ser autorizado mais nenhuma hidrelétrica no rio Quebranzol. Seria um sonho mesmo realizado se eu visse isso acontecer, não ter mais barragens ali. Fica só com Nova Ponte, que já está, é um passivo ambiental que está ali, a gente precisa dele, né? A gente está aqui numa estação de rádio, depende altamente da energia elétrica, né? E a gente está falando da Puken aí, né, de energia solar, isso veio para ajudar muito. A ictiofauna, a energia solar é uma amiga, né? Porque ela está tirando a necessidade, a energia solar está tirando a necessidade de se implantar mais energia, mais usinas hidroelétricas, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? A gente vê grandes rios aí sendo barrados e com projetos que não tiveram os devidos estudos de avaliação necessários, né? Sociais, ambientais. Eu posso citar Belo Monte, que, no meu ponto de vista, foi um erro,
não deveria ter sido feita. E existem outros projetos em andamento, então isso pode acontecer em outros rios. Então, antes disso acontecer, seria muito legal ver grandes rios preservados também, né? Beleza. Então, olha, Lucas, eu queria te agradecer imensamente. Foi assim, foi uma manhã fantástica. Como as outras entrevistas que eu fiz também, as 21 outras, foram show demais. Mas cada uma, né? É igual você falou, o novo projeto é que a gente... Então, o que está acontecendo hoje? Eu te agradeço muito a atenção, a disponibilidade. Eu mandei um roteiro para você dar uma olhada, e você não fez alteração nesse roteiro, você respondeu tudo que a gente pediu aqui, e eu fico muito feliz de um ex-aluno do UniAraxá, com pós-graduação, com mestrado, estando tão bem, estando tão fechado com essa área e trabalhando em grandes projetos. Eu agradeço você imensamente. E eu queria que você desse o recado final para os ouvintes e mandar um abraço para os amigos que você quiser, e fique à vontade. Eu acho que é agradecer mesmo, né, Gerê? Agradecer você, né, a todos os meus mestres aí do UniAraxá, né, de Lavras, meu professor do mestrado, o professor Luiz, meus amigos, né, biólogos aí, o pessoal da CEMIG, do Peixe Vivo. É agradecer mesmo. Muito obrigado a todos aí, e pode contar comigo aí sempre que você quiser no seu programa, a gente conversar desse assunto, né, de peixes, e também de outros assuntos aí da área ambiental, que realmente é uma paixão, né, eu gosto muito da área ambiental, e estou à disposição aí de você e de toda a comunidade araxaense. E a minha ideia os próximos é trazer 3 temas e ter uma mesa redonda aqui, um debate. Você falar de uma outra pessoa, sabe? E a gente, conversar com o outro. Essa é a proposta, ela vai acontecer. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio, pela sua vinda e pelo apoio de sempre, tá? Obrigado, Gerê. Vamos lá? Educação ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Caricanecas Araxá, troque os copos descartáveis por Caricanecas, você economiza e o meio ambiente agradece. Caricanecas, 4 anos em Araxá.